Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Jesus, o plano de Deus para a reconquista da autoridade. Então nós vemos aqui que Deus tinha um plano, né? O homem perdeu a sua autoridade, passou a autoridade para Satanás, mas Deus tinha um plano, através de Jesus Cristo, reconquistar essa autoridade novamente sobre a terra, amém? E nós vamos ver lá em João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que Jesus estava no princípio com Deus. Ele era Deus, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em João 17,5, diz assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória em que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, Jesus está a ponto aqui de oferecer a sua vida, e ele se coloca nas mãos de Deus e diz, me glorifica, ou seja, já está em curso aqui o plano de Deus para essa reconquista da autoridade. Amém? O verbo, ele se fez carne, habitou entre nós. Então, quando Jesus ele ainda não havia ressuscitado, ele era o unigênito de Deus, ou seja, o único Filho de Deus. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? João capítulo 1, versículo 14. Jesus foi o unigênito, mas se tornou o primogênito dentre os mortos. Quando é que nós vemos isso? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Quando o anjo vem trazer a revelação a João e diz assim, eu vim da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Então, unigênito significa único Filho de Deus. Porém, primogênito dentre os mortos significa o primeiro dos filhos de Deus. E soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Oh, glória a Deus. Amém? Nós vemos isso também em Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz o apóstolo Paulo, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós vemos aqui o plano de Deus já em operação, né? Era Deus, mas deixou a sua glória para substituir o homem. Em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, subsistindo que, sendo Deus, não quis pela usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou. Aí diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se ao descer do céu, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens, ao nascer no mundo, e sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós observamos aqui que Jesus, ele, quando encarnou, ele abriu mão da sua glória. E ele vai começar ali a viver como um homem. Nós vemos que ele é chamado filho do homem. Essa expressão filho do homem, na época, era muito comum para descrever a natureza daquela pessoa. Desta forma, o filho do homem é aquele que tem a natureza do homem, assim como o filho da perdição é aquele que tem a natureza da perdição. Então, Jesus, em todo o tempo, ele está se identificando com o homem, né? Ele entrou no mundo através de uma forma legal, pelo ventre de uma mulher. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido embaixo da lei. Em João, capítulo 10, versículos 1 e 2, Jesus diz, em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas não mais sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, mostrando a legalidade da entrada de Jesus no mundo. O anjo aparece a uma virgem, traz o anunciamento do nascimento de Jesus, e a virgem diz, seja feita em mim, conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor. E nós vamos ver que Jesus ele vai viver uma vida, né, como homem. Porém, quando chega
na idade certa, ele é ungido. E como ungido, ele passa a representar ali o homem que caiu, mas que recebeu da unção. E ele vai começar agora a demonstrar como é que o homem ungido deve exercer a autoridade sobre todo o poder das trevas. Então, em vários textos nos evangelhos diz Jesus andava por todas as cidades, ensinando, pregando e curando. Ensinando para quê? Para abrir os olhos daqueles que podiam, vamos dizer assim, receber as suas palavras. Pregando, que era para anunciar as boas novas e libertar os cativos, curar os enfermos, salvar os perdidos, proclamar o arrependimento, amém? E curando, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Nós podemos observar que Jesus ele também é descrito em 1 Coríntios 15, 45 como o último Adão. Isso é algo interessante de identificação que se a gente fosse parar aqui e abrir para falar, daria aqui no mínimo 4 horas de vídeo, amém? Então a gente vai somente dar uma esclarecida aqui em 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, nós vemos aqui 2 homens. Um terreno, que é Adão, traz toda aquela linhagem de Adão, da queda. E o outro celestial, que é Cristo, que traz também toda a linhagem daqueles que nasceram de novo. Enquanto um é alma vivente, o outro é espírito vivificante. Veja, Jesus ele é aquele que vivifica o espírito, chamado de último Adão, chamado de segundo homem. Então, é uma linhagem. E ele veio com esse propósito de libertar o homem, de salvar o homem, de fazer com que o homem ele fosse resgatado e, resgatando assim o homem, ele também iria resgatar a autoridade do homem. Amém? Mateus, capítulo 18, versículo 11, diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Perdido onde? No Éden, quando Adão pecou. Então, Jesus veio com esse propósito, salvar aquele que havia se perdido. E, através dessa salvação, restaurar a autoridade para o homem. Amém? Trazer de volta aquela autoridade que Adão havia perdido. Ele veio agora, mediante a ressurreição, mediante a proclamação das boas novas e a abertura da vista. Aqueles que estavam cegos pelo engano de Satanás, restaurar essa autoridade, restaurar esse governo. E é muito interessante quando nós começamos a estudar essas coisas e quando nós começamos a entender essas coisas, porque nós vamos passar de sermos alguém submisso ao diabo para se tornar alguém que vai exercer autoridade sobre o diabo. Alguém que fica refém das mentiras do diabo para alguém que vai confrontar as mentiras do diabo com a verdade e vai exercer sobre as suas obras domínio, poder e vai fazer com que ele se submeta à autoridade do nome de Jesus. Então, nós estamos na construção desse tema de autoridade do crente. E é importante nós entendermos esses princípios, fundamentarmos bem, para que você possa perceber, quando Jesus resgatou a autoridade, ele resgatou de forma, vamos dizer assim, como diz aqui, de forma legal, porque Deus trabalha na legalidade. O diabo não, ele trabalha na ilegalidade. Deus não, ele trabalha na legalidade, porque Deus é justo. Amém? E como justo, ele precisa agir em justiça. Então, todo o plano de Deus já estava preparado. Deus não foi pego de surpresa em nada. Às vezes a gente fica assim, mas por que Deus deixou isso acontecer? É porque a gente tem uma mente muito natural. Mas quando nós entendemos o plano completo de Deus, de eternidade a eternidade, a gente fica maravilhado. A gente fica perplexo e entusiasmado em conhecer mais da palavra de Deus, em conhecer mais do propósito, do projeto, do plano de Deus e aonde nós nos inserimos nesse plano. Porque é a partir daí que nós vamos descobrir a autoridade que nós temos e, conhecedores dessa autoridade, nós vamos aprender a exercer biblicamente essa autoridade de forma que ela se torne eficaz para a glória de Deus
e para o propósito de Deus. Amém? Então, espero que você tenha entendido. Eu sei que tem muitos conceitos novos. Parece que eu estou indo rápido demais, mas nós vamos ainda trazer de volta esses assuntos, nós vamos ainda fundamentar outros assuntos, mas eu estou colocando ainda a base para que a gente possa avançar para aquilo que, de fato, nós devemos exercer, que é a autoridade sobre Satanás e sobre suas obras, enquanto igreja de Deus aqui na terra. Amém? Louvado seja Deus. Então, se você está gostando desses vídeos, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Amém? Se você não está entendendo muito bem, eu peço a você para orar, ter paciência, né? Se você tiver a oportunidade de estudar a respeito deste tema, tem um livro chamado O Nome de Jesus, que fala de autoridade. Tem um livro também chamado Autoridade do Crente. Todos esses dois livros, quem escreveu foi Kenneth Hagin, e você pode ler esses livros e ter mais entendimento. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.